vezes das aflições, do choro, do clamor da nossa alma, é Jesus. Ele é o verdadeiro alívio. Diante de uma vida cheia de aflições, de problemas, de luta, angústia, decepções, Jesus Cristo é o alívio. Ele é o socorro, Ele é aquele que consola, que conforta a nossa alma angustiada devido a uma vida totalmente dentro de uma aflição por causa do afastamento com Deus. Jesus, Ele veio como socorro, promessa, esperança para tirar a humanidade da situação que se encontra diante de Deus. A situação está ruim, tende-se a ficar mais ruim se o homem partir agora do jeito que está. Por isso que é importante a necessidade do homem conhecer a verdade enquanto é tempo, para que ele possa sair da mentira e buscar o socorro do Senhor enquanto ele pode achar, para encontrar a libertação da sua alma. Alma oprimida, cansada, angustiada, porque te abates, ó minha alma, espera pois em Deus, descansa no Senhor. Mas esse descanso só pode ser quando nós estamos nele, para poder descansar no esconderijo, habitar no esconderijo do Altíssimo e descansar na sombra do Onipotente. Jesus Cristo é esse esconderijo, Jesus Cristo é esse descanso. Deus, Ele vendo, contemplando a miséria espiritual que o homem entrou, que trouxe também a miséria no mundo físico, matéria. E agora o homem entrou em uma vida de maldição. O homem entrou numa vida de juízo perdido, indo para a condenação. Mas Deus, por amor a você, a mim e a todos que nasceram e que vão nascer, até o último dia que Deus permitir a vida aqui, Deus, Ele manifestou o seu amor para salvar, para mudar, para transformar a vida do homem, mudar o destino, a situação e livrá-lo da sentença. A sentença é que o homem já está dentro dela, que já foi batido o martelo, o juiz já deu o veredito, condenação para toda alma, para todo ser humano, porque já foram julgados e culpados do seu pecado. Falta o quê? Falta irem receberem a punição eterna. Mas Deus envia o socorro. E o homem perdido e afastado de Deus, longe do Senhor, tem um hino que diz: longe do Senhor andava, num caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Aí diz assim o refrão: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Salvação é em Jesus. É isso que o ser humano precisa diante de toda a necessidade que o homem tem nesta vida. A maior dela e a principal que nós devemos buscar é a salvação da nossa alma, reconciliação com Deus, perdão para não sofrer o juízo. E tudo isso só encontramos em Jesus. O homem está perdido do Senhor, seu Deus e Criador. E eu quero ler um texto aqui em Atos, na carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2. A primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e o 5. Timóteo diz assim: porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Paulo ainda diz o nome desse mediador. Ele diz assim: Jesus Cristo homem. Ele é esse mediador. Por que Paulo diz Jesus Cristo homem? Porque como Deus, Ele se fez homem, para como homem, justificar o homem pecador, assumindo a culpa do homem. Como o homem pecou contra Deus, é o homem que tem que justificar-se diante de Deus, para ser livre da sua culpa e não ir a juízo. Mas como é que o homem pode se justificar, se ele está impuro dentro da imundícia do pecado? Como disse Jó:
Lá em 14:4, Jó diz: como pode o impuro purificar o impuro, se todos estão dentro da impureza? Como pode um homem pecador justificar o outro pecador, se todos pecaram e afastados estão da glória de Deus? Como disse Paulo escrevendo Romanos 3:23, porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, estão na natureza pecaminosa, e não tem para o homem viver dentro do pecado, porque ele é escravo do pecado. Romanos 5:12, Paulo diz isso. Romanos 6:23, Paulo diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom, a dádiva, o presente gratuito de Deus é a vida eterna que está, evangelista Júlio, não é na igreja, não é no homem, não é na obra do homem, não é no mérito do homem. Paulo diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nesta noite, você está sendo advertido que você precisa de salvação, ter vida eterna com Deus, porque também, quando o homem morre, ele segue a dois destinos de eternidade: ou com Deus, ou sem Deus. Vida eterna com Deus, vida eterna sem Deus. Mas para o homem ter a vida eterna com Deus e não sofrer a condenação eterna distante de Deus, ele precisa de Jesus. E esse Jesus, ele está hoje presente para te salvar. Hoje é o dia aceitável da salvação, porque amanhã você pode não ter o hoje para tomar a decisão. Tome a decisão hoje, creia hoje, amanhã será tarde demais. E Paulo está dizendo aqui, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 4, ele diz: Deus, ele quer que todos os homens se salvem. Todos os homens. Isso está no genérico, no geral, homens e mulheres. Toda a criatura humana, todo ser humano. Deus, ele quer. E por que Deus não salva? Ele não é poderoso? E ninguém pode impedir o querer de Deus. Se Deus quer que todos os homens se salvem, e por que todos não vão se salvar? Mas o desejo de Deus é que todos se salvem. Porque todos não vão se salvar. É porque o homem, ele é responsável pelo seu destino eterno, diante da escolha que ele faz em vida, aqui neste mundo temporal. Ou com Deus, ou sem Deus. Se ele escolher crer na palavra de Deus, ele tem vida eterna, Júlio. Mas se ele não crer, será condenado. Foi Jesus quem disse isso. É o homem que escolhe. O destino do homem não foi decretado por Deus. Não é Deus que determina o destino de ninguém. Deus apenas instrui, orienta, ensina. Se o homem não seguir a instrução de Deus, o destino que ele vai ter é outro. Não é porque Deus quis, é porque ele não quis. Salmos capítulo 25, versículo 8 e o 12 diz que Deus ensina ao pecador o caminho que ele deve escolher. Deus ensina, Deus orienta, Deus instrui. Deus não força ninguém a nada. Ele apenas mostra, convida. E Paulo está dizendo, Deus, ele quer. É o desejo de Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes que o ímpio se converta, então, a gente vê que é o ímpio que tem que se converter. Não é Deus que vai converter ninguém. O Espírito Santo convence, não converte. Quem converte é o homem que tem que se converter. O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Quando ele escuta a palavra que mostra a ele a situação miserável que ele está. O Espírito Santo convence ele dessa situação de pecado, da justiça de Deus e do juízo que há de vir para aqueles que permanecem no pecado, que não dão ouvido à voz de Deus, que endurecem o coração, estão persistindo no pecado. Para esses estão reservado a ira de Deus como juízo para aqueles que não ouvem a sua palavra e não dão ouvido ao seu chamado de amor para salvar o homem. Então Paulo está dizendo, Deus, ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não tem libertação sem o conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Jesus. Nós precisamos conhecer dele para crer nele. Mas como vão crer, Júlio? Evangelista Júlio, se não há quem pregue,
Como vão pregar, evangelista Júlio, se não forem enviados? Mas estamos aqui, evangelista Júlio, porque Deus nos enviou e tem nos enviado a pregar a Jesus, a verdade de Deus que liberta. É Ele que liberta, é Ele que pode salvar a tua alma. E o amor de Deus foi manifestado com esse objetivo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê é em Jesus, não é em outra coisa. O alvo da fé é Jesus. O alvo da fé, o caminho, a palavra, a direção em quem nós devemos crer é em Jesus, e não em instituição e filosofia, em coisas fiadas que se pregam como de Deus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por Ele. Por isso que Paulo está dizendo: há um só Deus e também um só mediador entre Deus e os homens. E por que mediador? Porque o homem está em conflito com Deus, o homem está separado com Deus, e Jesus Cristo é quem cumpre essa função de reconciliar o homem com Deus, livrando o homem do conflito e trazendo o homem para a paz com Deus, a comunhão com Deus, a vida com Deus, sendo recebido, aceito por Deus através de Cristo e não do mérito humano. Então que nesta noite você creia nesta palavra e se converta ao Senhor. Glórias a Jesus. Filho, Ele te ama. A voz da palavra de Deus. 8h16. Porque Ele te ama. Ele quer te libertar. Tanto assim, se contra o céu peguei, e contra ti também a minha vida eu destruí. Como errei, por que me queres tanto assim? Diz o Senhor, aleluia. Filho, eu quero tanto enxugar meu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Esta é a minha, a sua, a nossa programação de toda sexta-feira. A voz da palavra de Deus. Escute esse hino. Caminhos de espinhos. É só Jesus. Caminho de espinhos e a dor no coração, falta de carinho, ninguém estende a mão, o rosto amargo e a vida sem razão. Nada mais dá certo, é só decepção. Secaram-se as lágrimas, não tem forças pra lutar. As portas se fecharam, falta voz para gritar. Acabou sua esperança, apagou a sua luz. Só lhe resta uma resposta, a saída é só Jesus. Ele tira da sua história essa página lançada. Ele firma os seus pés
caminho pra curar seu coração. Só tem uma solução, é só Jesus. E nessa noite você está sendo convidado, você está ouvindo aí o chamado do Senhor, o chamado de socorro, de misericórdia, de amor, de compaixão para a tua vida. Ele é quem te chama, porque Ele é quem tem o poder para dar paz e descanso na tua alma. É só Jesus. Ele tira da sua história essa página manchada. Ele firma os seus pés nesta nova caminhada. Abre a vida com razão, sem decepção. É só Jesus que muda a estrada de espinho. É só Jesus que tira a pedra do caminho pra curar seu coração. Só tem uma solução, é só Jesus. É só Jesus. Nosso evangelista Júlio está aqui conosco nessa noite também. Vai estar falando aqui mais desta palavra maravilhosa. Ela alimenta a nossa alma, dá paz no nosso interior. E quando a gente fala de Jesus, quando a gente está anunciando Jesus, a ousadia vem, evangelista Júlio, na nossa alma. Vem uma coisa gostosa, vem uma unção, vem uma ousadia, vem uma alegria de estar falando de Jesus para o mundo. Eu fico pensando, evangelista Júlio, quantos apóstolos morreram e não pararam de pregar a Jesus? O gozo que Jesus nos dá, a certeza, a convicção de que Ele é verdadeiro. Nós não estamos falando aqui de uma pessoa criada da imaginação humana. Nós não estamos falando de uma pessoa criada da religião. Nós estamos falando de um Deus poderoso que está conosco, que nos dá ousadia, nos dá graça, garante a sua presença para estar levando a sua palavra e estar conosco. Por isso que Ele disse, nós cremos na palavra dEle. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei só. Ai de nós, evangelista Júlio, se nós estivéssemos só, o diabo já tinha nos tragado. Sabe por que ele não traga? Porque nós não somos mais propriedade dele. Nós estamos guardados em Deus e o maligno não nos toca. Aleluias! Eu creio nessa verdade. Eu fico triste, meu evangelista, porque tem crente que tem medo do diabo. Tem crente que tem medo de toque, de macumba, de feitiçaria, de maldição. Tem crente que está indo buscar campanha de libertação. Como é que pode? Um crente em Jesus ir atrás de campanha de libertação, até hoje não foi liberto. Não conheceu a verdade, né? Porque só é liberto se conhecer a verdade. Não é verdade, evangelista Júlio? Então, eu vou encerrar por aqui, deixar aqui com o evangelista Júlio, para ele continuar, porque aqui é a voz da palavra de Deus. Não é a minha voz, não é a de Júlio, não é a de homem, não é a de anjo, de arcanjo, querubim, serafim, de igreja, de instituição, de religião. Aqui é a voz da palavra de Deus. Que Deus assim leve você a contemplar o que você está sendo advertido nesta noite. Vamos de louvor? Vamos de hino? E em sequência o nosso evangelista Júlio com a oportunidade.